Olá, internauta, eu sou Tarek Otoshi, estou ao lado do Bruno Formiga. A gente está começando o nosso segundo videocast do C-News. Mais uma vez, o assunto do dia é a rodada do Campeonato Cearense. A gente teve o Ferroviário quase rebaixado, a gente teve a briga esquentando pela última vaga do G4. E aí, Bruno? Temos nossos 5 minutinhos aí. Temos nossos 5 minutinhos, é verdade. 5 minutos a partir de agora. Se não der tempo, não deu, a gente será cortado. Lembrando, para quem não viu o vídeo anterior, nosso glorioso cronômetro, com direito a BG, marca os nossos 5 minutos. Deu tempo de falar, ótimo. Não deu, fica para outro vídeo. Exatamente. Começando, obviamente, a falar do Ferroviário, a situação é crítica. O Ferroviário agora precisa vencer o Guarani de Juazeiro na última rodada e torcer para que o Icasa não vença o Itapipoca. O Itapipoca já rebaixado, o Icasa joga em casa. Apesar do Icasa não ser um time confiável, o problema é que o Ferroviário também não é. Então, mais do que torcer para um tropeço de um concorrente, o Ferroviário precisa fazer a parte dele. E isso tem sido o problema. É um time hoje em frangalhos psicologicamente. Você tem vários jogadores que tentavam usar o Ferroviário como porta de entrada para melhores contratos, o que é natural. E um rebaixamento, obviamente, mancha o currículo de todos eles, dos jogadores mais experientes, como o Márcio Tarrafas, de uma diretoria que herdou um trabalho muito mal feito das outras gestões, um conselho deliberativo que só agora tenta se renovar. Foram eleitos 2 filhos de ex-presidentes, um deles o Chateaubriand Arraes, que é o vice-presidente. É um conselho renovado, mas uma renovação tardia. Um conselho que durante anos barrou renovação, barrou mudança de filosofia, engessou o Ferroviário. A culpa não é só do conselho, a culpa também é da diretoria, a culpa também são dos jogadores que não tiveram capacidade de evoluir. Enfim, é lamentável a situação do Ferroviário. Lembrando, a única equipe que desde que começou a jogar a primeira divisão do estadual, sempre esteve por lá. Poucas pessoas lembram, mas o Fortaleza na década de 30 não jogou a primeira divisão durante 2 anos, porque fechou seu departamento de futebol. E o Ceará na década de 40 recebeu uma suspensão da Federação Cearense de Futebol e também não jogou durante 1 ano a primeira divisão. Então o Ferroviário era a única equipe que desde que começou a jogar a primeira divisão nunca saiu de lá. E tudo se caminha para um rebaixamento anunciado já há pelo menos 3 temporadas. Né? Isso. E esse ano, principalmente, acho que ficou evidente que não teria saído, né? O time foi reformulado durante o campeonato, muita gente saiu. Eu já comentei só por exemplo, o rebaixamento do Corinthians. Na época eu conversava com algumas pessoas lá na redação do Jornal Povo, entre eles o Thiago Cafado, que é editor paulista, torcedor do Corinthians. Falei, Thiago, não fique chateado, porque o rebaixamento é a melhor coisa que pode acontecer para o Corinthians. E de fato foi, limpou, fez uma asepsia geral no Corinthians, as pessoas reviram conceitos, o time evoluiu. Fez bem para o Grêmio, fez bem para o Palmeiras, fez bem para o Vasco, fez bem para o Atlético Mineiro. Quase todo mundo que caiu se reergueu, mas vale lembrar, eram equipes grandes, com potencial financeiro, que tinham problemas administrativos sérios, mas tinham suporte financeiro para se reerguer. Não é o caso do Ferroviário. O rebaixamento para o Ferroviário é uma assinatura de incompetência e de um período obscuro que não tem prazo para acabar. Porque nada garante que ano que vem este Ferroviário, com essa mesma estrutura, essa mesma filosofia, vá passar pela segunda divisão. É uma competição com estádios ruins, sem transmissão de televisão, só tem esporadicamente. A renda também. A renda é lá embaixo. A gente tem agora, o Jornal Povo fez essa matéria, a segunda divisão com 4 jogos com público 0. Então é complicado. É um time que está em crise já. O rebaixamento do Ferroviário, ele não pode ser visto, como eu já ouvi algumas pessoas dizerem, não. Isso tem que acontecer para o time evoluir. Não é bem assim. Não é como na Série A. Não é como na Série A. Série B você tem público, você tem TV. São situações completamente diferentes. São equipes com suporte, com dinheiro, com uma torcida que chega junto, porque é uma massa infinitamente maior que a torcida do Ferroviário. Então eles podem bancar uma manutenção durante um período ruim fora da elite. O Ferroviário precisa ter muito cuidado. Ele vai jogar na última rodada, talvez 5, 6 anos da sua história. Porque esse rebaixamento, para você se reerguer talvez o Ferroviário volte ano que vem. É possível, mas com um rombo financeiro que ninguém sabe quanto. Então esse rebaixamento ele pode ter sérias sequelas no ano que vem, no ano seguinte mesmo o time volte, e no outro.
Então é uma situação triste de se ver, mas era uma tragédia anunciada, né? Pronto, temos 19 segundos, só pontuando, o Ferroviária ainda não está rebaixado, a gente está tratando assim porque o Itapipoca, que perdeu 16 dos 21 jogos que disputou, tem que não pode perder a no situação é casa. grave. E para pincelar a rodada, a vitória do Ceará absolutamente justa sobre o Crato, talvez o placar tenha sido um pouco exagerado, a vitória do Fortaleza justa também, e o Tiradentes provavelmente nessa segunda-feira deve cravar a classificação, que inclusive no outro vídeo a gente já tinha deixado muito claro que dificilmente fugiria daqueles 4, né? Nosso tempo acabou, é isso aí. Foi o nosso segundo videocast. A gente espera estar com você durante toda essa temporada e assim por diante. Foi um prazer, um abraço e até a próxima.